Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Policast, o podcast do Hospital Filantrópico Policlínica. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o médico, ortopedista e traumatologista, Dr. Neri Machado Júnior. Dr. Neri, um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado por ter vindo, tá bom? Dr. Neri, a gente estava batendo um papo antes aqui, falando a respeito da carreira, da medicina, dessa evolução da sua área, da ortopedia, da traumatologia. Mas antes da gente entrar nesse assunto, gostaria que você contasse um pouquinho para nós, contasse um pouquinho para quem está nos assistindo, quem é o Dr. Neri, que o pessoal ouve falar, da onde que veio, aonde que estudou, como é que foi a formação. Vamos lá, contigo, doutor. Então, eu sou patobranquense, né, nascido aqui, estudei no Colégio da Dona Frida, lá nos antigamente, depois no Colégio La Salle e no Colégio Premem. Fiz a minha faculdade em Curitiba, na PUC, né, e a residência de ortopedia e traumatologia no Hospital da Santa Casa de Curitiba e no Hospital Cajuru e Pequeno Príncipe. E pós-graduação em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em medicina esportiva, cirurgia de ombro e joelho. E tive o prazer de poder voltar a trabalhar na minha cidade natal, isso no ano de 1996. Que legal, doutor. Então, desde quando você se formou, daí em 96 você retorna aqui para Pato Branco para atuar na área da medicina aqui na nossa cidade, né? E desde 96, sempre dentro do nosso Hospital Filantrópico Policlínica? Sim, eu fui muito bem recebido em 96 aqui na Policlínica, né, hoje Instituto Policlínica, e desde lá venho praticando a ortopedia dentro da instituição. Que bacana, que legal. Doutor, conta um pouquinho para nós aí de como que foi a medicina na tua vida, como que você teve contato, quem foram as tuas referências na área médica aí para o pessoal conhecer. Então, eu venho de uma família que tem o meu pai, que é da área de saúde, dentista, atuou aqui em Pato Branco, com o nome de Neri também, né, que muito me inspirou, e os meus tios, pediatras aqui, o Ivânio e o Alceni, que também foram mentores para eu fazer a medicina, né. Então isso muito me inspirou, essa participação familiar, mas eu desde pequeno sempre gostei da área de saúde e fui trabalhando nesse sentido. Visitava o hospital quando era mais jovem, na adolescência, junto com os tios, como é que era isso aí? Eu te confesso que não, sabe? É mesmo? Eu passei a visitar o hospital só depois que terminei, quando vim para trabalhar realmente, sabe? Até então eu não tive uma participação direta, sabe? Mas sempre olhava com curiosidade, queria saber como era, né? Fui paciente algumas vezes também, quebrei o braço, o Dr. Gava me tratou, sabe? Então eu acho que a questão de você ter ido para a ortopedia foi por alguma coisa que aconteceu lá atrás, então. Então, a ortopedia, eu estava fazendo cursinho em Curitiba, e na Copa do Mundo de 1986, né, eu acho que o Brasil perdeu para a Itália na semifinal, foi algo, se não me engano, foi isso. E aí nós saímos em Curitiba e deslocando lá houve um acidente, e um motoqueiro tal, e nós tivemos que socorrer esse motoqueiro. E levamos o motoqueiro com a perna quebrada para o Hospital Cajuru. E lá eu fiquei aguardando ele ser atendido, como na época não existia SAMU, não existia como a gente colocou dentro do carro e levou, né? E aí fiquei aguardando para saber notícia e observando as pessoas que iam chegando. E pós esse infortúnio do Brasil não ser classificado, o pessoal estava aguardando, então houve uma comemoração negativa, digamos assim, e muitas pessoas se machucaram e chegaram lá acidentados. E eu fiquei observando aquilo e aquilo me chamou a atenção e pensei cá comigo, um dia eu quero estar do outro lado, podendo atender essas pessoas. Na ortopedia. A medicina eu já sabia que eu queria. Você já tinha sido picado pelo bichinho da medicina? Eu estava fazendo cursinho para prestar vestibular para medicina. Legal. Né? E aquilo passou e foi só consolidando, vamos dizer. Já chegou na graduação da medicina já bem direcionado para ir para ortopedia, né? Você sabe que durante a faculdade eu desvirtuei um pouco para outras áreas, sabe? Como é que foi? Então eu gostei muito da clínica,
né? Eu gosto ainda até hoje da clínica, da pediatria, né? E te confesso que quase segui essas duas áreas, mas no final do curso, quando você tem que direcionar, eu fui acompanhando a ortopedia e tive excelentes mentores lá também dentro da ortopedia e acabei direcionando para a área. Legal. Doutor, e me conta aqui vem uma curiosidade para pegar um pouquinho esse gancho da pediatria, ortopedia e tal. Doutor Neri, a gente, né, as pessoas conhecem pelo nome, sabe? A questão da sua clínica e tudo mais. Doutor, atende também crianças? Então, hoje eu dou o primeiro atendimento para os que nos procuram, mas nós temos dentro da nossa clínica um ortopedista pediátrico. Ah, entendi. Que é uma sub-área da ortopedia, o Dr. Ronan Bertinato, muito capacitado e que está fazendo a área de ortopedia pediátrica conosco. E o que é mais legal, criança ou adulto para ortopedia? A criança é um desafio, sabe? Um grande desafio. O adulto é um desafio, mas não tão grande quanto a criança, porque a criança ela está em fase de desenvolvimento. Então, se ela tem uma lesão, você tem que contabilizar que aquela lesão pode evoluir e no adulto não. No adulto ela já está estabilizada. Sabe? Entendi. Então a criança se torna um desafio porque você não pode gerar consequências que ela venha prejudicar o crescimento dela. Né? Entendi. Perfeito. E dentre tudo isso, doutor, conta pra gente o que significa ser médico. Eu sempre digo para os meus pacientes e para os meus familiares que eu não trabalho. Eu me divirto, porque eu gosto do que eu faço, sabe? Então, se você me convidar para fazer uma cirurgia, atender um paciente, independente do horário, eu nunca perguntei o que era, por que ia ser, eu vou porque eu gosto do que eu faço. Então, para mim, ser médico é você poder valorizar o próximo, você poder entender o que aquela pessoa precisa, né? E sempre você resolver a situação dentro do possível. Então, eu considero que, para mim, hoje, você ser médico, a principal situação que você tem que observar é que você tem que ser um facilitador para as pessoas. A pessoa chega com um problema, você tem que trazer uma facilidade para ela e não criar dificuldades para que aquilo não evolua, sabe? Entendi. Auxiliar no desenvolvimento da cura. Entendi, perfeito, perfeito. É aquilo que nos outros episódios que a gente já gravou também, os médicos que por aqui passaram sempre deixaram muito claro, e isso também fica claro na tua fala. Médico não é uma profissão, é um estilo de vida, se a gente pode dizer assim. A pessoa ela é médico durante 24 horas, né? Sem dúvida. Então, a medicina está sempre dentro, a gente esse profissional não consegue desligar, né? Até porque imagino que deve ter N situações que acontece ao longo do dia. Desligar você desliga, mas digamos assim, você entra no piloto automático, né? Então você está num local, passando, numa boa, passeando tal, de repente acontece um acidente, alguma coisa, você sai do piloto automático e entra no modo atendimento. Né? No modo atendimento, gostei. Gostei, tá certo. E doutor, dentre todo esse tempo de medicina, que lá se vão uns 32 anos, o que aconteceu, não que necessariamente tem que ser um fato ou alguns fatos, mas o que te marca mais dentro da tua trajetória enquanto médico? Então, eu me formei com 22 anos, tá? Então já são 32 anos atuando dentro da medicina. O que mais me marcou até hoje, assim, e hoje essa pessoa é minha paciente até hoje, foi uma mãe que chegou um dia, sentou na minha frente, como nós estamos aqui conversando no consultório, e chorando compulsivamente, e eu sem entender por que ela estava chorando, e depois de uns 5 a 10 minutos, ela estabilizou emocionalmente, e ela chegou para mim e veio perguntar o que havia ocorrido com a filha dela, que havia se acidentado, infelizmente havia falecido há um período anterior, e eu tinha atendido ela na emergência, e ela gostaria de saber o que tinha acontecido. Sabe? Certo. Então isso me marcou muito, assim, aquela mãe, né, naquela situação, e você se sentir incapacitado de você poder dar o conforto que ela precisava, sabe? Entendi. Né? Então a medicina tem a parte boa, excelente das pessoas que te procuram, te agradecem, tudo, mas o que mais te marca como médico é aquilo que você não consegue dar a resposta que o outro está esperando. Entendi. Sabe, né? Graças a Deus é um número menor, muito menor, né?
Mas eu sempre digo que as coisas boas a gente marca, mas a gente esquece com o tempo, né? Entendo. Né? Entendi. Tem coisas que ficam mais... Ficam mais marcadas, cicatrizadas, né? Isso, perfeito, perfeito. Doutor, então você estava comentando que se formou, desde 96 você está em Pato Branco atuando. Então concluiu seus estudos e já voltou para cá? Como é que foi esse vir para Pato Branco atuar na medicina? Conta pra gente. Então, eu concluí a residência de ortopedia e traumatologia, que são 3 anos, além da graduação de médico, que são 6, né? Certo. E aí vim trabalhar aqui em Pato Branco. Vim trabalhar a convite do Dr. Valdemar Gava e do Dr. Rubens Gava na Policlínica, certo, né, para fazer plantão, né, na emergência, né? E eu ficaria um curto período aqui, porque eu já tinha projetado um período que eu ia para o Canadá, já dali 6 meses, e aí a vida vai andando de uma forma diferente, né? Sim. Dali 6 meses a esposa engravidou, e aí eu só consegui dali mais um ano e meio. Entendi. E acabei ficando e voltei para cá e assim foi. Entendi, perfeito. A gente sempre tem uma curiosidade de entender assim, como que é participar, fazer parte desse corpo clínico do Hospital Filantrópico Policlínica, que é um corpo clínico tão qualificado, assim, ajudar a puxar essa turma de médico, tanto participar daqueles que têm mais tempo de casa, quanto aqueles que estão chegando. Como que você entende, avalia isso, doutor? Então, hoje, naquela época, nós éramos um corpo clínico mais enxuto, menor, onde todos se conheciam, né? E você confraternizava mais, você conhecia mais todos os colegas. Hoje nós vivemos um momento assim de ensino dentro da instituição. Certo. Né? Então hoje nós temos a residência de ortopedia, que a gente coordena, né? Formamos médicos ortopedistas reconhecidos pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Opa. São 3 anos de especialização, a mesma especialização que eu fiz lá em Curitiba na época, hoje a gente tem aqui em Pato Branco já há 7 anos. Né? Então isso transformou o hospital num hospital escola, né? Então o hospital vive um momento assim, onde a gente tem uma qualidade técnica muito grande, porque o aluno exige isso, né? Você tem que estar sempre evoluído com as tecnologias, um momento de ensino, então onde você tem que estar sempre atualizado para poder passar essas informações para os novos colegas, né? E trabalhar no Hospital Policlínica, como membro do corpo clínico, eu poderia te resumir em uma palavra: segurança. Tá? Nós temos uma segurança muito grande porque nós temos um quadro de colaboradores, tanto na área de enfermagem, na área administrativa e na área médica, que nos dá essa segurança para desenvolver um trabalho. Se você tem uma necessidade, qualquer que seja, a parte administrativa, eles tentam resolver para você. A parte de enfermagem está ali para te auxiliar. E se você precisar de um profissional de outra área para um auxílio também, num diagnóstico ou num tratamento, você pode também contar, porque a policlínica hoje abrange a maioria das áreas da medicina. Que bacana. Então você acha que são 2 caminhos aqui, né? Esse caminho desse médico professor e desse médico do corpo clínico. Podemos... Sim, eu acho que sim. Hoje nós vivemos isso, mais ou menos se misturam essas coisas dentro da instituição. Eu acho que são caminhos que andam paralelamente misturados, se a gente pode dizer, né? Exatamente. Muita gente boa chegando aí, saindo da nossa residência da ortopedia? Sim, temos a grata satisfação, assim, de ter profissionais muito capacitados, né? Que nós temos uma prova muito difícil no final da graduação de ortopedia, que é a prova da Sociedade Brasileira, que a gente chama de SBOT, né? E tivemos a honra de, esse mês que passou agora, nós temos uma pré-prova, o nosso R3, que é o que está no último ano, que vai prestar, né, o Dr. Marcelo, ficou em primeiro lugar no Paraná. Sabe? Então isso para nós é uma satisfação muito grande, sabe? Sinal que estamos no caminho certo. Eu acho que isso mostra que nós temos um corpo clínico e de professores extremamente capacitado e também alunos, médicos, residentes também extremamente dedicados. Acho que isso é uma junção. E a gente troca muita informação, né? Por exemplo, amanhã eu estou indo a Curitiba levar os casos de prótese de joelho complexos
para dar uma aula lá para o pessoal do Hospital do Trabalhador e do Hospital Evangélico, sabe, na área de joelho, né? Para dar uma aula não, para nós discutirmos os casos em conjunto, né? Entendi. Então, isso é muito bacana, essa troca de informações que a gente tem com outros colegas, né? E aí eu acho que a gente pode, eu acho que isso nos sinaliza algo muito, muito positivo, muito importante, né? Uhum. Porque, às vezes, alguns podem ter a sensação de que o que nós temos aqui no interior do estado não está no mesmo nível de qualificação do que uma capital ou alguma coisa assim. Eu acho que isso que o doutor está comentando com a gente nessa gravação assim, mostra que nós temos um nível de qualificação tão alto quanto, a ponto de podermos, no seu caso, levar lá para se discutir um estudo de caso, apresentar para essa troca de informações, né? E a policlínica sempre foi o grande motor disso, sabe? Opa, conta pra gente. Então, todos os médicos que vieram constituir a policlínica sempre vieram com essa filosofia. O interior não pode te limitar na qualidade daquilo que você faz. Olha. Sabe? A distância que você está de um grande centro não pode ser o fator limitador para você fazer uma boa medicina, uma medicina de qualidade. Então, esse motor policlínica, ele trabalhou em toda a região. E é por isso que as pessoas reconhecem até hoje a qualidade do hospital nesse sentido, sabe? Vamos só pegando esse gancho, né? Uhum. A policlínica é um hospital de qualidade. Vamos explicar o que é esse hospital de qualidade para todo mundo. Uhum. Eu acho que nós estamos falando dos médicos, Sim. né? E eu queria que o senhor abordasse um pouquinho, dentro desse amplo conceito, a questão da tecnologia que nós temos ali dentro também, na sua área, que é a ortopedia. Hoje o hospital me permite atuar em todas as áreas da ortopedia. Certo. Então, desde o princípio, nós, junto com a diretoria, a gente veio mostrando as nossas necessidades e eles suprindo com compra de equipamentos, né, com compra de materiais de vídeo e assim por diante, né. A policlínica está em franco investimento numa nova área física, em um novo centro cirúrgico, em um novo quadro de quartos, de leitos, né? E já preparada para, inclusive, uma sala cirúrgica preparada para robótica, sabe? Então, com certeza, daqui a um tempo nós teremos também aqui no Hospital Filantrópico Policlínica a possibilidade de cirurgia robótica, sabe? Eu acho importante esse gancho que o doutor falou, eu acho importante a gente também deixar claro nesse nosso episódio aqui, é que a construção dessa ampliação da estrutura de leitos e centro cirúrgico da policlínica é uma questão que foi negociada com uma construtora por permuta. Assim, aquilo que a policlínica vai fazer vai ser depois essa questão de colocar e de ter o acesso e adquirir esses equipamentos para estar colocando lá dentro, né? Acho que isso é... Exatamente, né? Então, essa questão hoje foi feita uma permuta com uma empresa que está construindo e vai ceder a área de permuta para o hospital, né? Eu tive visitando há 15 dias atrás, juntamente com o Dr. Ivânio, e está bastante evoluído já, sabe? Eu imagino que dentro de 6 meses a 1 ano, no máximo, a gente já deve estar operacionalizando dentro dessa nova estrutura. Operacionalizando e operando, quem sabe? Legal, bacana, bacana. E dentro da sua área, doutor, da área da ortopedia e traumatologia, o que a gente pode esperar de novidade? O senhor já deu um spoiler aí, se a gente for falar da questão da robótica lá, mas o que está acontecendo? O que a gente pode esperar que vai chegar aí? Então, hoje a ortopedia, nós temos assim, técnicas muito modernas para a realização de cirurgias de substituições articulares, que são as próteses, né? No meu caso, próteses de joelho, próteses de ombro, né? Inclusive as substituições daquelas antigas, que são cirurgias muito mais complexas, né? Certo. Inclusive esse é o tema do que eu vou levar para discutir com os colegas lá em Curitiba, próteses já substituídas, né? Onde você tem uma dificuldade técnica muito maior, né? Então, o desenvolvimento dessa tecnologia, que a gente já está aplicando aqui, né? Que é um lado da medicina. E o outro lado é a parte regenerativa, sabe? Onde você
evita chegar naquele ponto da destruição articular com alguns medicamentos, alguns cuidados, algumas orientações, enfim. Isso é uma área que também está se desenvolvendo bastante e que estamos aplicando também já dentro da clínica. E isso em parceria, então, aí acaba sendo um corpo multidisciplinar de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros. Exatamente, isso você não consegue fazer sozinho, né? Então você depende, além do médico, enfermagem, fisioterapia, educador físico. Importantíssimo. Né? Então isso faz parte de um contexto para você não deixar o paciente chegar na doença. Entendi. Eu acho que esse que é o grande segredo da medicina, né? A gente está se antecipando às possíveis questões que podem vir a acontecer. Exatamente. Né? Se o paciente conseguir ter um cuidado, um zelo para com seu corpo, para não deixar chegar a doença, porque infelizmente a grande maioria dos pacientes que nos procuram são aqueles pacientes que já estão com alguma dor, com alguma deformidade e assim por diante, né? Entendi. Então se você conseguir fazer uma medicina de proteção e não de cura, você vai conseguir resultados de longevidade e de qualidade de vida dentro dessa longevidade muito melhores. Bacana. Olha só, então a palavra é, antes de esperar chegar, acho que aquelas consultas de rotina, aquilo para a gente conhecer o pessoal que pratica, os esportistas de final de semana. É muito simples. Levar uma vida saudável, com exercício, boa alimentação, né? É o segredo, né? Legal. E consultar periodicamente seu médico, né? Uma orientação médica faz parte, né? Faz parte, importantíssimo. Exato. E, doutor, o que é mais gratificante na área médica para ti? O mais gratificante é você poder ver aquele paciente que passou por você num ambiente externo, de longe, bem, realizando a sua atividade plena, satisfeito, sabe? Isso é muito gratificante, né? Que bacana. Não, isso é legal, acho que... Às vezes você está num parque, está num jogo de futebol, está olhando, ou até mesmo um atleta, que a gente opera atleta, você vai olhar na televisão o cara jogando, fazendo um gol, né? Tive o prazer de um atleta que eu operei, fez um gol numa final de campeonato aí do Pato, ir lá e mandar um alô pra gente, né? É mesmo? Bacana, né? Conta pra gente essa história, doutor. Qual que foi? Se o senhor puder, claro, conta um pouquinho dessa lesão, como é que foi? Então, eu não vou expor o nome do paciente, porque eu não me sinto à vontade, porque eu teria que ter uma autorização prévia dele. Ótimo. Né? Mas um jogador de referência aí, né? Teve uma lesão, nós tratamos dele já numa evolução dessa lesão, e ele voltou, e até hoje ele atua profissionalmente, sabe? Não só ele, mais de um, assim. Então, pode falar qual que era a lesão? Uma lesão de joelho. De joelho, né? Uma lesão ligamentar de joelho, sabe? Ligamento cruzado. Ligamento cruzado. É muito comum essa lesão de ligamento cruzado para galera que tá no futsal, esporte de quadra e tal. Então, o ligamento cruzado, eu posso dizer para você que foi uma das patologias que eu mais estudei até hoje, sabe? Então, nós desenvolvemos uma pesquisa lá em Pittsburgh, quando eu estive lá, no ligamento cruzado, né? Inclusive lá já estava desenvolvendo a robótica no ano 2000, então para você ter uma ideia, né? E o ligamento cruzado ele tem uma evolução dentro da história da ortopedia, sabe? Enxertos, tipo de técnica e assim por diante, sabe? Então hoje nós fazemos um tipo de cirurgia para uma pessoa que é praticante de esporte e outra para uma pessoa que leva uma vida menos ativa, digamos assim, sabe? Menos intensa. Menos intensa, né? Para o atleta profissional é um tipo de enxerto com um tipo de cirurgia. Para o atleta amador já não tem tanta necessidade, sabe? Nesse sentido, sabe? Tudo vai muito... é muito personalizado, digamos assim. Ou seja, já está chegando nesse ponto desse nível de personalização de cirurgia, de tratamento, dessas reparações aí que precisam ser feitas. Conforme a demanda e conforme o biotipo, vamos dizer. Caramba, que legal. Nossa, doutor, é da gente ficar surpreso, porque eu, graças a Deus, nunca tive um problema de joelho. Não existe uma receita para todo mundo. Não existe, né? E aí você tem que saber tecnicamente, você tem que dominar todas as técnicas para você poder proporcionar para o teu paciente o tratamento ideal, né? Entendi. Maravilha, perfeito. Doutor, e a gente se encaminhando para o final aqui do nosso episódio do Policast hoje, se o doutor Neri olhasse hoje, o doutor Neri lá nos idos dos anos 90, no comecinho dos anos 90, até antes,
Qual que era a mensagem para esse estudante de medicina que o Dr. Neri de hoje mandaria para lá? Olha, eu olharia para ele e dizer assim, faça tudo igual. Faça tudo igual, faça com a mesma responsabilidade, né? Trate as pessoas da mesma maneira que você tratou até hoje, que você vai ficar satisfeito como médico, como eu estou hoje. Que show! E para esses estudantes, para essa galera que está estudando medicina hoje, que está entrando, estudando, saindo, qual que é a mensagem que o Dr. Neri deixa para eles? Eu falo isso sempre para eles, sabe? Analisem uma coisa, quem é o elo mais importante dentro da tua profissão? Quem é o motivo de você ser médico? Qual é o motivo de você ser médico? É o paciente. Entende? Então, o mais importante dentro da medicina não é o doutor, não é o hospital, não é a roupa branca, é o paciente. Valorize o paciente, entenda ele e trate com respeito e se dedique ao máximo para poder ajudá-lo. Nossa. Né? Com essa mensagem tão bacana que o Dr. Neri deixa para a gente quer agradecer, doutor, assim, principalmente do seu tempo. Que é isso. Porque a gente sabe que a vida de médico é hospital, é clínica, é consultório, é a vida familiar, esposa, filhos, tudo que demanda sempre do tempo, e o senhor conseguiu encaixar esse espaço para a gente estar gravando, e nós ficamos muito felizes por isso, doutor, deixamos aqui registrado esse agradecimento, tá bom? Eu que agradeço. Pessoal, então hoje nós estamos encerrando mais esse episódio do Policast, o podcast do Hospital Filantrópico Policlínica. Dr. Neri, muito obrigado por ter vindo, tá? E esperamos nas próximas temporadas poder contar contigo novamente. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Você nos conhece pela nossa paixão em salvar vidas. Mas hoje pedimos que você nos salve da maior crise financeira da nossa história. Salve o Hospital Filantrópico Policlínica. Faça a sua doação.